Boa tarde, pessoal. Começamos a nossa sexta semana aqui da disciplina de Prevenção e Combate a Sinistro. Para quem não sabe ainda, meu nome é Ricardo Machado e a gente está aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, né, quarto período. E nessa disciplina a gente está estudando a prevenção de incêndio, combate a princípio de incêndio também, e aprendendo aí a projetar os sistemas preventivos e preparar as pessoas para usarem esses sistemas também e controlar a manutenção, né, desses sistemas. Então, na semana passada a gente já começou a ver o sistema hidráulico preventivo e já falei um pouquinho das bombas, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre bombas e como se usa essas bombas e na próxima aula, acredito que amanhã a gente já começa aí a calcular, né, as tubulações para poder especificar essa bomba e garantir a pressão e a vazão que a gente precisa no hidrante, né, no caso do hidrante ou no chuveiro de emergência e o chuveiro sprinkler. Tá, então deixa eu abrir o slide aqui, hoje vamos falar aqui das bombas. Vamos lá. Vai ser uma aula bombástica. Deixa eu já ir ajustando aqui. Quem chegou agora, vou botar aqui no chat o link da chamada novamente. E vamos começar a trabalhar aqui. Gente, ó, aquele momento introdutório que a pedagogia pede, né? O que é uma bomba, afinal? E por que a humanidade teve interesse nisso? Por que tem que existir isso aí num sistema de incêndio? Será que todo sistema de incêndio vai ter uma bomba, né? Será que eu não poderia aproveitar a energia natural da água? Poderia, se eu tivesse um reservatório bem alto, ter um reservatório natural, que fosse perene, né? Que estivesse sempre com água. Poderia usar a força natural. Então, assim, a água, ela vai ter uma energia potencial, né? Ela vai sempre tender a se nivelar ao nível do mar. Então, se eu conseguir colocar ela num lugar alto, ela vai escoar para o nível do mar. Se eu estiver no nível do mar, vou ter aí uma boa pressão, né? Se eu estiver num nível mais elevado, eu tenho que conseguir colocar essa água mais alta ainda de onde eu estou, né? A natureza faz isso para a gente, evapora a água dos oceanos, a água dos rios, a água que tem contida no solo, a água que tem no corpo de vocês aí, está evaporando agora, e ela consegue deslocar essa água para lugares mais altos, né, onde eu posso precipitar essa água e fazer ela se converter em partículas líquidas, né, e aí se acumular, por exemplo, no topo de uma montanha, não precisa de uma cratera para fazer isso, né, basta eu ter vegetação. E é justamente esse um dos problemas aí do desmatamento, né? Quando eu removo a vegetação, eu não consigo reter a água naquele lugar. Por exemplo, aqui em Natal, a gente tem o Parque das Dunas, um dos maiores aquíferos aqui que a gente usa aqui na cidade, vem dali debaixo do Parque das Dunas, né? Agora, se eu tirar a vegetação de cima das dunas, vou dificultar a retenção dessa umidade e a realimentação aí desse lençol freático. Outro problema é a erosão, né? Quando eu tiro aí a camada vegetal, também vou ter erosão, e aí essa areia vai correr para o leito do rio, vai assorear o rio. Por isso, outra importância aí da mata ciliar, né? A gente tem um pedaço de mata preservada na beira dos rios e também nas nascentes, né? Para eu conseguir alimentar esses rios. Tá? E a gente tem também, né, está se discutindo muito isso agora, né, os rios aéreos, que seriam correntes de nuvens favorecidas aí pela velocidade do vento e pela geração também da umidade e pela vegetação, né? Então, essa discussão que a gente está tendo aí com as queimadas da Amazônia, né? E o impacto aí no próprio agronegócio, né? Aqui nos centros do Brasil tem um impacto por um problema ambiental lá no norte, né? Por conta desse deslocamento aí da água. Pronto, então, desde muito tempo, o ser humano quer um jeito de
imitar a natureza, de conseguir colocar energia, conseguir colocar uma pressão nessa água. Tá? Então, uma maneira é você encher um balde de água, subir uma escada e derramar esse balde em cima de um reservatório superior, e aí essa água vai descer ali por gravidade. Isso dá muito trabalho, se gasta muita energia humana para eu poder dar essa energia potencial para a água. Então, o ser humano já foi pensando em outras maneiras que eu pudesse automatizar isso, de preferência que eu não fizesse força. Né? Quem chegou agora, está aí no chat o link de chamada. Então, de preferência que eu não fizesse força, né? Uma maneira é eu aproveitar a força animal. Tá? Então, encho uma carroça d'água e desloco ela com 2 cavalos ali puxando essa carroça, um boi, sei lá, até um ponto mais alto ou até um lugar de consumo. Na década de 60, a gente ainda tinha muitas cidades que tinham o seu fornecimento de água por reservatórios, assim, com carroças mesmo, né? As pessoas tinham um poço em casa e também, quem não podia ter um poço, tinha alguém que prestava esse serviço. A cidade lá da minha mãe, lá, chama Biguaçu, tem até no hino da cidade, fala-se até do seu Juvenal, que na década de 60, né, fazia esse trabalho, esse serviço público. Não era um serviço público, era um serviço privado, que ele ganhava para isso, e não era da prefeitura, ele ganhava de quem quisesse comprar a sua água. Né? E veja só, o Brasil aí na década de 60, como ainda tinha um costume medieval, né? Então ainda existem áreas no Brasil que não tem água encanada. Né? E é uma dos itens aí para o desenvolvimento humano, né? O IDH, ter água e esgoto, né? Encanado, coisa que os romanos já tinham ali antes de Cristo, né? Uns 1000 anos antes de Cristo, os romanos já dominavam isso aí, ter água pura, né? Água canalizada aí, claro que usavam um aqueduto, não usava aí tubos ainda, e o esgoto também drenado da cidade por gravidade. Tá? Então, como eu poderia fazer? A gente sabe que a energia potencial é ρ vezes o G vezes a altura, né? O ρ é a densidade da água, que é 1000 quilos por metro cúbico, e quanto mais altura eu tiver, mais energia potencial eu vou ter. E à medida que eu abro a tubulação, ou deixo essa água fluir, eu vou estar convertendo essa energia potencial em energia cinética. Tá? E essa energia potencial e energia cinética no fluido, a gente traduz isso como pressão, tá? Energia hidráulica, né? Como pressão. Então vamos ver algumas coisas para inspirar a gente aqui. Ó. Essas são aquelas bombas antigas de poços. Você conectava ela no poço ali e dessa outra conexão aqui saiu o tubo para uma torneira para poder retirar a água com esforço manual. Aqui tem um visual mais retrô, mas o mesmo princípio, é uma bomba de pistão, é um pistão alternante. É claro que alguém já ia ter uma ideia, né, de transformar esse movimento alternante numa mecanização que eu poderia usar, por exemplo, aqui uma roda de água também, que passasse dentro de uma canaleta, o rio, passa um desvio no rio, para esse rio passar dentro de uma canaleta, e essa roda aí gira, e aí vai movimentar os pistões, no caso dessa bomba aí, de 2 pistões. Então já tem aqui uma bomba d'água automatizada com a própria energia cinética da água, né, da vazão do rio. Essa figura aqui, ficou ruim ali o texto, né, mas é uma bomba eólica, que já se usa há muito tempo aqui no município de Macau, né, para a gente bombear a água do mar. Isso aqui é a entrada da cidade, esse catavento aí é um símbolo da cidade, mas ele é uma réplica dos cataventos que se usava antigamente para bombear a água do mar, né? Então tem uma salina aí nesse lado direito aí do catavento, é uma salina. Então, como funciona, né? A salina de sal marinho, né? Porque a gente tem também o sal mineral, né? O sal extraído aí do fundo da terra aí. Então, o que que acontece? Eu tenho que bombear a água para um lago, um tanque pouco profundo e deixar essa água evaporar. Então, eu vou adensando, aumentando a densidade do sal, e eu tenho que repor essa água, claro, para poder repor também o sal. Né? Então, à medida que eu atinjo uma camada desejável, eu paro de repor essa água, deixo evaporar tudo, e aí eu vou raspar o fundo dessa salina. Antigamente se fazia isso na pá mesmo, processo manual aí, e vou levar esse sal para um processo de beneficiamento, para poder, por exemplo, refinar, passar ele no moinho, né? E esse catavento, ele está ligado ali a um mecanismo ali de engrenagens,
e vai movimentar uma bomba de pistão, que vai bombear a água do outro lado dessa avenida aqui, no lado esquerdo. A gente tem um braço de rio ali que liga com o mar, e bombeia essa água para poder ir aumentando, né, a concentração de sal, junto com a evaporação, claro, aqui nessa salina, né. Hoje em dia isso é mecanizado também, a gente tem bombas elétricas, são mais eficazes aí, e também para eu retirar esse sal se usa máquinas mesmo, retroescavadeiras, né. E a nossa bomba de incêndio é a bomba centrífuga, e esse aqui é um dos modelos de rotores dessa bomba, tá? Temos vários fabricantes aí no Brasil dessas bombas, eu vou citar um aqui que é lá da minha terra, o Schneider, né, que é de Joinville. Inclusive esse Schneider, esse não, um dos Schneiders lá foi professor do meu irmão na engenharia mecânica, e ele veio para Florianópolis para fazer engenharia mecânica para trabalhar na empresa da família, né? Só que ele resolveu ser professor, e aí ficou, fez mestrado, e foi contratado pela universidade lá na época, por concurso, né? E nunca voltou para a empresa da família, né? Mas ele é professor Schneider lá, já deve ter se aposentado, acho que hoje já, esse pessoal da geração do meu irmão aí já está se aposentando, né? Então, esse rotor, é claro que eu tenho que atribuir a ele uma energia mecânica para converter essa energia mecânica em energia de pressão, tá? Energia hidráulica. Então, e aí, uma das maneiras mais simples não, é mais eficientes de a gente fazer é usar energia elétrica, né? Com a energia elétrica eu consigo vencer grandes distâncias, eu consigo produzir uma potência grande, e é o que se adota. Então, vou ter energia elétrica, por ironia, né? Grande parte da energia elétrica aqui do Brasil é obtida por energia hidráulica, né? E a gente se orgulhava muito disso quando eu tinha aí a idade de vocês, faziam uma propaganda que o Brasil é sustentável porque a nossa energia é limpa e a gente tem energia hidráulica. Nossa matriz energética brasileira era basicamente, ainda é hoje, né, hidráulica. Hoje tem um pouquinho de outras formas de energia. E a gente se orgulhava disso. E com o tempo começou a se discutir isso também, porque uma usina hidroelétrica ela não é assim tão ecológica, né? Porque ela tem que inundar uma grande área, essa área vai destruir toda uma floresta, essa floresta também vai ter que ser retirada, então vou queimar essa madeira de alguma maneira, vai virar carbono na atmosfera. Se eu não retirar essa floresta, ela também apodrece e começa a gerar metano, que também é um gás do efeito estufa, e tem aí alguns problemas, né? E agora, né, a gente está com o problema da falta da água, né? Não se podia prever isso, né? Não se previu bem isso, né? Há tempo, né? E a falta da água, né? Então, uma das maneiras, né, teve até um meme de internet aí da história de ensacar vento, né? Será que é possível ensacar vento? É possível armazenar a energia do vento? É possível, se você converter ela em outra forma de energia. Por exemplo, aí no celular de vocês tem energia do vento. Vocês encheram o seu celular com vento. Como foi feito isso? Usa o vento para gerar eletricidade, converter eletricidade, né, uma turbina, e aí jogo isso com uma bateria, né, transmito e jogo isso com uma bateria. Outra maneira seria eu converter essa questão da energia hidráulica de uma grande represa, né, o fluxo dessa água por dentro de uma turbina hidráulica. Aqui no Brasil a gente usa as turbinas Francis, que é uma coisa parecida com isso, só que o eixo é vertical. Não é bem parecido, né? Ele tem as pás assim nesse formato, e a gente chama de turbina Francis, porque ela precisa de pouca diferença de altura d'água. E aqui no Brasil, as nossas represas, né, elas não são assim tão altas. Os Estados Unidos usam mais a turbina Pelton. Eles têm, nas represas deles, grandes diferenças de nível, até 100 metros de altura. Então, a turbina Pelton é uma turbina de eixo horizontal, e aí eu vou lançar ali a água nessa turbina para ela girar, e ela está conectada num um gerador, que nada mais é do que um motor elétrico ao contrário, né, que vai receber essa energia
mecânica, hidráulica, que é convertida em mecânica, e aí vai converter em eletricidade, né? E, ironicamente, quando chega aqui na nossa casa, no nosso condomínio, no nosso apartamento, a gente vai ter que pegar essa energia elétrica novamente e transformar ela em energia de pressão para poder bombear a água para o reservatório de água do nosso prédio, né? Quem mora em casas de até 2 pavimentos aí não tem esse problema, porque eu já tenho na rede da nossa distribuidora uma pressão suficiente para vencer essa altura aí, de até 5 metros, 6 metros. Então não precisa aí ter uma bomba, né? Posso ter um reservatório superior alimentado pela pressão da rede, porque eu tenho reservatórios, mas aí em cada ponto da cidade eu vou ter que ter um reservatório elevado para me fornecer essa pressão. E esse reservatório é cheio com uma bomba elétrica. Essas também tubulações que a gente, adutoras, né, que a gente lança água lá para o interior, ela tem que ter também pontos intermediários, onde eu vou ter um reservatório elevado, onde eu possa bombear essa água para esse reservatório e ele descer por gravidade para vencer ali uma distância, né? Não vai ter uma bomba só aqui em Natal para lançar água lá para Caicó, né? Então tem pontos intermediários com reservatórios intermediários, né, que vão estar fazendo isso. E no nosso caso aqui do incêndio, essa aqui é a instalação clássica, né, aqui de um edifício aí de 2 pavimentos, onde eu tenho, já mostrei essa figura para vocês, vou mostrar de novo para explorar melhor, tem uma reserva técnica de incêndio, nesse caso aqui superior, e esse hidrante número 1, se eu usar somente a gravidade, né, esse hidrante vai ser o hidrante que tem menos pressão. Apesar de ele estar mais perto da caixa d'água ali, do reservatório, ele vai ter menos pressão porque a altura da coluna d'água é menor do que em relação a esse hidrante número 2. E a gente sabe que cada 10 metros de água equivale aí a 1 atmosfera de pressão. 1 atmosfera é 1 quilo por centímetro quadrado. Todos nós aqui estamos submetidos aqui a uma pressão de 1 atmosfera, né? Como é possível essa pressão aqui do ar que nos rodeia, né? E por que a gente não é imprensado, já que uma atmosfera é 1 quilo em cada centímetro quadrado do meu corpo? Porque essa pressão está equalizada com a pressão interna do meu corpo, né? Tem pressão dentro também, fora, tem aqui um equilíbrio de energia, né? Sim, a Maria das Graças está comentando aqui que a energia eólica também não é assim tão ecológica, né? E, claro, temos problemas também com poluição sonora, poluição visual, a gente tem também uma quebra na velocidade do vento, né? Tenho também acidentes aí com animais nessas turbinas, assim como a energia solar também, porque você tem que fabricar os painéis solares, vai usar silício, vai usar processo, vai usar muita energia, esses painéis vão perdendo sua eficiência, então uma hora você vai ter que descartar esses painéis, eles viram ali também um lixo tecnológico. Então todas essas coisas a gente tem que estar ponderando na hora de criar a nossa matriz energética para que ela seja sustentável. Por exemplo, um carro elétrico ele é menos poluente do que um carro a combustível, é onde ele está, né? Mas assim, eu tive que fabricar esse carro, eu tenho que usar a eletricidade que é gerada de algum jeito, né? Então temos que também nivelar isso para ver como eu estou obtendo essa energia, para ver se isso não é mais poluente ainda do que o próprio veículo, né? Isso se a gente só considerar a poluição pelos gases de efeito estufa, mas a gente tem outras poluições também, né, com metais pesados, com a própria obtenção desses materiais para conduzir a eletricidade, o cobre, né, a extração, a mineração, né. Tá? A Maria está dizendo aqui que a Maria das Graças, né, que causa acidentes. Vocês sabem que a primeira turbina eólica do Brasil foi em Fernando de Noronha, e ela era uma turbina pequena, e tiveram que desligar porque ela estava matando os animais lá, e aí Fernando Noronha, por ironia, usa uma usina a diesel, tá? Um local de preservação ecológica e tal, usa uma estação, uma termoelétrica. Então, veja, para eu garantir aqui essa pressão que a gente vai precisar de 30 metros de coluna d'água, 3 atmosferas, né? Nesse hidrante, isso é muita pressão. Imagina que a gente aqui com o ar,
a gente para ter uma atmosfera de pressão, aqui onde a gente está, a gente precisa de 11 quilômetros de atmosfera. É o que a gente tem, né? A nossa atmosfera é uma fina camada. A gente acha muito porque a gente também é pequeno, né? Tá? Mas em relação ao diâmetro do planeta, é como se fosse a tinta de uma bola de bilhar, tá? Assim, a nossa atmosfera é bem fininha. Tá? É claro que ela é suficiente para manter a nossa vida e outros seres também, para filtrar radiações cósmicas, né? Filtrar ultravioleta. Mas eu tenho também uma alteração nessa camada de atmosfera, eu posso mudar também a temperatura. Isso já foi provado há mais de 100 anos atrás. Tá? Uma cientista fez um experimento lá, botou um termômetro dentro de uma garrafa de ar comum, uma garrafa transparente, e um outro termômetro dentro de uma outra garrafa preenchida com CO2, dióxido de carbono, e viu que nessa garrafa com CO2 o termômetro aqueceu muito mais, registrando a temperatura muito maior. Então já se tinha a ideia, né, de que se a gente aumentasse a concentração do CO2 na atmosfera, podia também aumentar a temperatura daquele ambiente, né? E foi na mesma época que a gente começou a usar mais a eletricidade e o petróleo, né? Virada do século XX aí. E então já se sabia disso, apesar de existir muitas teorias negacionistas aí de que não, que o ser humano não é capaz de afetar o macroclima, que isso é uma invenção de comunista para dominar o mundo e tal. Mas já se está fazendo aí um esforço para a gente conseguir ter uma coisa mais sustentável, da gente viver, né, sem se autodestruir. Né? Ok, para eu ter uma atmosfera de pressão de água, basta eu ter 10 metros. Então, se vocês mergulharem aí numa piscina a 3 metros de profundidade, você já sente o ouvido doer. A 10 metros vocês têm uma atmosfera mais a pressão atmosférica, então vocês já vão ter 10 metros de profundidade. Nesse caso aqui, eu precisaria de uma coluna de 30 metros acima desse hidrante número 1. É possível fazer isso, tá? Se eu tiver um reservatório elevado, né? Uma empresa fizer uma grande torre, né? Mas é caro também eu fazer isso, porque a água é muito pesada, então tem que ter uma estrutura de concreto, né? Então se prefere normalmente usar aí bombas. E a gente vai colocar a bomba aqui no pé da caixa d'água, bem ali embaixo da caixa d'água. Se for aqui se eu já tiver a coluna de hidrantes ali descendo dessa caixa d'água, né? No caso dos nossos campos aí, a gente não põe ela aqui em cima, perto dessa válvula de retenção aqui, dos campos do interior, né? Na reitoria é aqui, tá? A reitoria já desce a prumada de hidrantes aqui, já tem a bomba aqui. Mas lá em Macau, João Câmara, a gente tem uma torre, e aí eu elevo a água para essa torre com uma bomba comum, e eu tenho no pé da torre uma bomba de incêndio, instalada no chão, mesmo, na altura do nível do solo aí, que é mais fácil a manutenção, mais fácil ali a operação, não ter que estar subindo numa plataforma para dar manutenção nessa minha bomba, né? Então, nesse caso aqui de uma construção vertical, normalmente a gente já põe a bomba ali em cima. Está aqui o hidrante de recalque, né, e a válvula de retenção, já expliquei, né, que ela serve para quando eu meter o caminhão do bombeiro aqui no hidrante de recalque, essa válvula se fechar e eu ter pressão nos hidrantes. Nesse caso aqui, gente, quando a água vem de cima para baixo, e a minha bomba ficar ali próximo dessa válvula de retenção, o meu hidrante menos favorável vai ser o hidrante 2, nesse caso aí, né? Por quê? Porque eu tenho, apesar de eu ter mais coluna d'água, eu tenho perda de carga, atrito nessas conexões, na rugosidade do tubo. Então eu tenho que calcular a potência dessa bomba para esse hidrante mais distante, mais desfavorável. Quando a gente meter água de baixo para cima, ali pelo hidrante de recalque, aí inverte, o hidrante menos favorável vai ser o hidrante número 1. Mas aí o caminhão do bombeiro, ele tem uma bomba violenta, né? E vai conseguir suprir essa pressão, é diferente da nossa bomba do sistema preventivo, que é bem menor, né? Mas é o suficiente para operar o meu sistema. Então essa figura também já mostrei na aula passada, tem ali 2 bombas ali em cima, com uma bomba para os sprinklers, né, para os chuveiros de emergência, outra bomba para os hidrantes. E essas bombas são reguladas, nesse caso aqui, por sensores de pressão. Tá? Então, quando alguém abre um hidrante,
a força da gravidade já tem alguma pressão, mesmo com a bomba desligada, eu já tenho alguma pressão em todos os hidrantes. Quando eu abro o hidrante, a água vai se deslocar dentro do tubo. E aí isso vai acionar uma chave de fluxo que vai operar a bomba. E a bomba tem também um sensor de pressão que vai mantê-la ligada ou desligá-la no momento correto, porque essa chave de fluxo não vai voltar para o lugar se o fluxo não parar, né? Então eu tenho que ter uma chave de pressão ali que desliga essa bomba quando eu fecho o hidrante, né? Tá? Então esse acionamento aí vai ser automático da bomba, o liga e o desliga. Tá? Se é uma bomba, um reservatório inferior, que muitas vezes a gente pode estar usando, aí o que vai fazer essa bomba? O que vai fazer sair água no hidrante, se eu não tiver pressão nesse hidrante, né? Eu não vou estar com a bomba ligada sempre, né? Gastar muita energia. Então, a gente usa uma bombinha menor, chamada bomba jockey, para fazer esse serviço. Essa carinha aqui. Então, a gente teria ali como uma equipe de cães ali, um pincher e um rottweiler, né? A bomba jockey é o pincher, ela está mais alerta, mais atenta, mais alvoroçada, faz barulho e incentiva o cachorro grande a entrar no circuito aí, né? Quando precisa, quando ele não dá conta, né? O cachorro grande, que é a outra bomba principal, vai entrar no circuito. Vejam que aqui eu tenho vários rotores, ó. Essa bomba, 5 rotores. Então, são 5 estágios, porque aí eu vou ter uma alta pressão e uma baixa vazão. Tá? Então, eu vou mandar pressão para eu ter água nos hidrantes, quando o meu reservatório é inferior. E imagine ali se a gente usar a água da piscina do campus central, para jogar água lá no bloco D, onde a gente tem as salas de aula lá da segurança do trabalho, a água não vai subir de graça até lá, né? Então, eu teria que ter uma bomba jockey para manter esse sistema pressurizado. Essa bomba também não fica ligada sempre, tá? Ela tem um sensor de pressão, e à medida que a pressão cai por conta de algum microvazamento, ela liga. Ligou, atingiu a pressão necessária, desliga, para a gente economizar energia também, tá? No caso do incêndio, ela vai ser a primeira a ligar. Eu abri o hidrante, ela vai ser a primeira a ligar, né? E aí, se ela não der conta, o sensor de pressão da outra bomba maior, né, vai acionar essa outra bomba para que ela forneça, aí sim, essa bomba principal, ela tem mais vazão, tá? Volume de água por minuto maior do que essa jockey, e a gente calcula isso, né, essa potência dessa bomba, essa vazão dessa bomba, para poder estar comprando. Então, essa daqui é uma bomba principal, ela está parafusada em um sistema que vai dar rigidez para essa base. Isso aqui é um conjunto, tá, de motobomba. Então, tem um motor elétrico, essa parte da direita aqui, essas aletas aqui não é só para acumular poeira, nem para ficar bonitinho, não, elas servem para dissipar energia térmica, tá? Esse corpo da bomba aqui, normalmente é de alumínio, ele serve para dissipar o aquecimento desse motor elétrico, tá? E aqui à esquerda eu tenho o rotor, o rotor hidráulico, né? Que é o que vai transformar essa energia mecânica em energia de pressão. Tá? A água sempre entra pelo centro e sai pela tangente. Esse rotor aqui, ele tem um formato de caracol aqui, a tangente do rotor, né? O rotor tem um formato claro de disco, e a tangente desse rotor tem uma câmara que forma um efeito caracol ali para favorecer a conversão dessa energia cinética em energia de pressão. Um motor elétrico, você já deve ter estudado aí quando viram a aula de NR10, né? O professor deve ter comentado, vocês mesmos, curiosos aí, ou mesmo sem precisar ser técnico de segurança, você já deve ter desejado, né? Quem vai para a área técnica, normalmente é uma pessoa que quer saber como as coisas funcionam. Então, como funciona aí um motor elétrico? Você tem um rotor e um estator. Como o nome diz, você tem um rotor que roda, e um estator, que é uma peça estática, que vai fazer essa parte móvel rodar. Então, normalmente a gente pode ter duas maneiras. A gente pode ter um rotor que tem uma bobina no rotor, uma bobina giratória, e posso ter também a bobina na carcaça do motor, que a gente chama de estator. Então, essa bobina elétrica, que vai promover aí o campo eletromagnético, pode estar no rotor ou no estator, fixa, estática, né? E eu passando corrente elétrica por essa bobina, vai formar ali um campo magnético.
E aí a outra peça, seja lá a peça que fica estática ou a peça que roda, vai ter que ter uma polaridade magnética para ela ser repelida por esse campo e eu conseguir transformar a energia elétrica aí em energia mecânica. Parece mágica, né? Vocês podem fazer em casa aí, você pega aí um pedacinho de fio de telefone, é importante que ele tenha o isolamento, tá? Para não dar curto-circuito, você pegar só um fio de cobre, tem que ter algum isolamento. Então, normalmente no fio de cobre a gente usa um isolamento de verniz. E você pode enrolar esse fio num prego, e as duas pontinhas você liga lá numa pilha, você vai transformar esse prego num eletroímã. Você consegue prender ali, pegar ali um prego, um grampo de cabelo ali, alguma coisa ali, com esse eletroímã, né? É claro que se eu tiver muitas bobinas e uma tensão maior, uma corrente maior, vou ter mais um campo magnético mais poderoso, né? E esse é o motor elétrico. Ok, essa parte que eu estou destacando aqui. Pronto, vamos lá. A Emily está perguntando se a bomba principal é para se o reservatório for inferior também. Sim, tá? Tanto o reservatório inferior quanto superior, se eu não tiver força da gravidade me ajudando, tá? Vou ter que ter uma bomba principal. No caso do reservatório inferior, vou ter que ter também a jockey, para poder manter o sistema sempre pressurizado e na medida que eu vá precisar de mais volume d'água, entra essa bomba principal. Eu tenho alguns problemas aqui com essas bombas centrífugas. Um deles é que se entrar ar nesse rotor aí, eu não consigo bombear a água. Eu tenho uma vantagem aqui também, que se eu fechar uma válvula lá, essa bomba não vai explodir, não vai aumentar a pressão até explodir, não. E se eu cortar a energia cinética, o que eu vou ter de problema aqui é um superaquecimento, porque o aquecimento desse rotor aí também se dá com a passagem da água, mas eu não vou ter ali uma explosão, né? Vou botar a lista de chamada aqui que o Lucas está pedindo. Tá? Mas tem esse problema do ar, né? Então a gente diz assim, tem que escorvar, vou até escrever essa palavra aqui no chat, escorvar. Tem que tirar o ar da bomba, né? Então é comum a gente instalar essa bomba afogada. O que, que é isso? Ela fica abaixo do nível do reservatório de água, para garantir que ela está sempre cheia de água. Tá? Quando isso não é possível, eu botar ela abaixo do nível, por exemplo, numa piscina, vocês vão observar que a bomba é instalada subterrânea, se faz um buraco do lado da casa de bombas, do lado da piscina, e ela é instalada abaixo do nível de água da piscina, para nunca entrar ar nessa bomba. Quando isso não é possível, a gente usa um pequeno reservatório, chamado reservatório de escorva, que é montado acima da bomba, e aí ele garante de manter essa bomba sempre cheia d'água. Nessas casas de interior, onde a gente bota a bomba em cima do poço, né, é muito comum acontecer ali de entrar ar na bomba, né? Por quê? Porque lá no pé da tubulação, que está dentro do poço, eu tenho que ter uma válvula de retenção que impeça, por exemplo, quando eu desligo a bomba, que impeça dessa água voltar para o poço, né? E aí essa água fica preenchendo ali o meu rotor. De maneira que quando eu for ligar essa bomba novamente, já tem água ali, né? Ocorre que às vezes entra areia nessa válvula de pé, a gente chama de válvula de pé, que está lá submersa, e aí a água volta, né, para o poço. Aí eu tenho que escorvar a bomba, tem que abrir ali em cima da bomba uma tampinha, encher ela de água ali, e aí ligar para ela poder puxar a água do poço, né. E existem, claro, também bombas eu vou botar no fundo do poço, né, bombas submersas. Os poços usam também essas bombas submersas aí. Aí, claro, eu vou ter a garantia dela estar sempre cheia d'água. Então, está aqui alguns rotores, aí, alguns modelos de rotor. Esse aqui da figura 4, esse daqui do canto esquerdo inferior, ó, um rotor mais sofisticado. Mas, dependendo da potência, da vazão da bomba, ele vai ser esse simplesinho mesmo aqui. Claro que todos esses ângulos aqui são calculados, eu aprendi a calcular isso, tem uma disciplina chamada máquinas hidráulicas, lá na engenharia mecânica. É difícil, porque isso aqui não é um raio contínuo, tá? Você vai mudando esse raio de curvatura aqui, e isso é função, claro, da pressão da vazão. Então, a gente tinha esperança de ser contratado como engenheiro mecânico de uma empresa de motobombas e participar desses projetos, né, de
de cálculo desses sistemas aí para a gente ter uma bomba mais eficiente e tal. E é uma área de atuação também, né? Do engenheiro mecânico. Um dos problemas que eu tenho nas bombas também é esse aqui, ó, de eu ter uma erosão, tá? Uma erosão do rotor. Vamos ver, Maria das Graças está perguntando, meu marido chamou um profissional para elevar a bomba da piscina, para levar, né, a bomba da piscina, que era subterrânea e deu certo. Elevar a bomba da piscina, que era subterrânea. Não, é possível também você fazer ela mais elevada, mas aí você tem que ter um reservatório, você tem uma bomba mais sofisticada, que é uma bomba autoescorvante, né, para evitar esse problema de dar ar na bomba. Em algumas situações, a gente não tem como usar a bomba subterrânea, né, então tudo isso é projeto, né, de mecanismos aí que a gente vai usar para ver a melhor situação lá no meu sistema, tá? Então, esse problema aqui, ó, de eu ter uma erosão do meu rotor, ele é bem sério, se chama cavitação, né? Então, o que que acontece aqui? A cavitação, ó, é uma retirada de material, não por oxidação, ferrugem, não, mas pela implosão de partículas de vapor. Tá? Então, se você pega lá a água transformada em vapor, quando ela vira água de novo, ela vai colidir contra esse rotor e vai me gerar esse problema. Então, como é possível fabricar vapor d'água sem ferver a água? Vocês podem fazer um experimento científico aí em casa. Você pega uma seringa de injeção, bota acetona dentro da seringa, tapa o bico e puxa o êmbolo. Você vai ver que vai surgir umas bolinhas ali. Você vai transformar essa acetona em vapor de acetona. E eu não estou aquecendo essa acetona, eu estou diminuindo a pressão. Então, claro, para a bomba funcionar, eu tenho que ter uma região de baixa pressão, que vai fazer a sucção, que ela é antes do rotor, né? Se forma no centro desse rotor aí, e uma região de alta pressão que se forma na tangente, no perímetro, né, do meu túnel centrífugo ali. Tá? Então, é por isso que eu tenho que ter um cuidado com a velocidade do líquido aqui na entrada da bomba, principalmente, para evitar que essa pressão seja baixa demais na entrada, senão eu vou vaporizar e a hora que ele aumentar a pressão, ele vira líquido de novo e vai colidir com alguns pontos aí, a gente vê nesses rotores aí, os pedaços do rotor sendo arrancados, né? E isso é um problema, né? Então o bombeiro coloca na norma lá uma velocidade máxima para a entrada da bomba. E como é que eu posso regular essa velocidade? Pelo diâmetro do tubo. Se eu aumentar o diâmetro do tubo, eu diminuo a velocidade. O tubo de entrada, né? De admissão. Quem chegou agora, está aí no chat o formulário de frequência. Vamos lá. E aqui uma bomba a combustão. Um motor de combustão interna. Já falei lá na aula, quando a gente deu a teoria do fogo, né? A diferença da combustão interna para a combustão externa. Então, os primeiros motores, né, que a gente usou aí já na Revolução Industrial, eram motores a vapor. Então, eu tinha lá uma combustão que era dada externamente ao fluido de expansão. Eu queimava lá carvão numa fornalha, esse carvão gerava o calor que aquecia o vapor d'água, e é esse vapor que movimentava lá um pistão. Tá? É diferente do motor de combustão interna, que eu também queimo, né? Mas essa queima se dá dentro do pistão, no próprio fluido de expansão, nesse caso ali o combustível com o comburente. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente usa muito comum a gente usar o motor diesel, que ele é mais confiável, de manutenção, de durabilidade, de regulagem também, inclusive o combustível é mais durável, porque a gasolina se degrada mais facilmente, se oxida, então tem que dar mais manutenção no motor a gasolina. E esses motores de motobombas, de incêndio, né, não de outras motobombas, se eu for usar uma motobomba dessa no garimpo lá, que o pessoal usa lá para destruir a terra do índio lá, e tirar a areia para passar essa areia num separador de ouro, jogar lá uns mercúrios lá para matar os peixes, separar lá o ouro, lá essa bomba está funcionando direto, então acaba o combustível, não tem problema. Mas se você usar uma bomba de incêndio,
Se usar essa bomba de incêndio para aquela finalidade, também não tem problema. Mas a bomba de incêndio, como ela só vai ser usada em testes, em treinamentos ou no incêndio, ela passa muito tempo desligada, né? E aí eu tenho que ter um cuidado com, com esse combustível que eu estou armazenando ali, e aí o óleo diesel funciona melhor, tá? Isso aí. Mas existem bombas a gasolina também, como a gente já viu, vamos ver de novo aqui, para incêndio, tá? Ó, essa daqui é uma bomba a diesel, motor de caminhão aí, e essa parte vermelha aqui é a parte do rotor, e aqui eu tenho um motor de combustão. Eu tenho que ter uma preocupação aqui com esse motor para a refrigeração do motor, né? Senão eu vou fundir o motor. Então se usa aqui um radiador, na verdade ele é um convector, mas tem o nome de radiador, porque também ele perde um pouco por radiação, mas a grande troca de calor aqui é por convecção, porque eu vou fazer essa água passa por fora da camisa, né? Imagina essa taça aqui, ela não é cilíndrica, né? Mas imagine por dentro dessa taça tem um pistão, né? E essa água aqui seria o combustível, que vai movimentar esse pistão. Por fora da taça a gente tem água também, e essa água que a gente tem vai esquentar, né? E essa água que eu preciso resfriar lá no radiador, né? Então vou passar ela por dentro de tubos de alumínio e cobre, e por fora desses tubos eu passo vento, para retirar esse calor do interior do motor, né? Então, tenho também o problema com a exaustão dos gases, que eu tenho que ter um sistema para jogar isso para fora da casa, do abrigo aí dessa bomba, para não matar as pessoas ali intoxicadas. E ruído, né? Como eu só vou acionar essa bomba num treinamento, numa emergência, né? Ou num teste, não, o ruído não é uma coisa tão preocupante assim. Mas se vocês forem pensar num sistema parecido aí, que em vez dessa bomba, eu tenho ali um alternador para poder gerar eletricidade, e a gente usa isso aí mais frequentemente, por exemplo, os supermercados usam isso na hora de pico, né, para poder gerar uma energia mais barata, aí eu tenho problema com ruído, então tem que ter também uma casa, um abrigo para essa bomba que tem isolamento de ruído, porque senão meu vizinho vai me processar por perturbação do sossego público, né, e então se faz também uma casa com isolamento de ruído. Tem que ter uma preocupação também com esse reservatório de combustível, né, nesse caso aqui está separado ali, com a própria prevenção de incêndio, né? Então, veja que o mesmo equipamento de prevenção de incêndio também pode sofrer um incêndio, né? Então, tem que ter também uma proteção aqui para esse sistema de bombas, né? Essa foto já mostrei para vocês, é a estação de bomba de incêndio aí do Midway Mall, aqui o shopping aqui de Natal, um dos shoppings aqui de Natal, e a gente tem uma bombinha pequena, deixa eu ver se vai passar o mouse ali, ó, a bombinha pequena aqui, a bomba jockey, aqui o cavalo que o jockey está cavalgando, né, a bomba principal, e ao lado aqui, escondidinha dentro da casa, tem uma bomba, como aquela, a combustão ali, com motor de caminhão, né, a bomba de reserva, para se eu tiver um blackout, alguma coisa que me impeça de ter energia nessa bomba principal, poder operar com a bomba de combustão. Ó, aqui eu só tenho duas, a bomba principal e a bomba reserva, tá? A bomba principal é a bomba elétrica, ela tem um circuito elétrico, a norma pede que ela tenha um circuito independente, né? Se isso não for possível, tem que ter uma bomba elétrica tocada uma bomba a combustão, né? Tocada a gasolina. E aqui eu não preciso de bomba jockey porque eu tenho um reservatório superior. Então, esse reservatório superior já vai me dar a pressão nos hidrantes suficiente para quando alguém abrir o hidrante, se acione lá a chave de fluxo e ligue essa bomba, essa minha bomba. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho a bomba de combustão. Essa bomba do lado esquerdo é a bomba jockey, a bomba do lado direito é a bomba principal do incêndio, tá? Aquelas duas pecinhas mais claras aqui em cima, do lado do manômetro, ó, são os pré-sostatos, um para cada bomba, tá? Na verdade, ele não está ligado na bomba, ele está ligado na tubulação e eu tenho um fiozinho que vai para esse painel e quando ele detectar a pressão de acionamento, esse painel aciona a bomba, tá? Mas ele é um controlador da bomba. O ouvido do cachorrinho, o pincher lá, né? Opa, tem alguma coisa estranha, eu vou dar um latido aqui. Esse aqui para o pincher e esse aqui para o Rottweiler, né? E essas válvulas aqui são válvulas de gaveta que a gente vai ter sempre abertas, né? A gente usa num momento de manutenção, fechar essas válvulas para substituir essa bomba, fazer um trabalho. Ó, aqui eu tenho as três, esse também é um reservatório inferior.
tá? Que não precisa ser uma piscina, mas pode ser uma piscina, pode ser um rio, um lago, desde que eu mantenha a água, né? E eu tenho que ter um controle também para a coleta dessa água, se for um lago ou um rio, para não coletar material particulado ali, para não arrebentar minha bomba. Mas pode ser também uma cisterna, né? Um reservatório feito só para isso mesmo. E, e eu tenho que ter um volume de água, que a gente já viu na aula passada como calcular não, como determinar, né? Numa tabela, para o meu incêndio, tá? Então, a primeira bombinha aqui da direita para a esquerda aqui é a bomba jockey. Vou passar o mouse ali, não está querendo ir. Deixa eu voltar. O mouse não está querendo. Agora foi, peraí. Não dá certo ali, mas da direita para a esquerda, a primeira bomba é a jockey, a bomba do meio ali é a bomba principal, e a bomba da esquerda é a bomba a gasolina, nesse caso aí é a gasolina. E esse painel de controle aí tem os controles das três bombas, tá? Uma chave preta embaixo e um LED em cima, né? Porque aquela chavinha preta ali, ela vai ter três posições, que a gente vai ver no outro painel aqui. Pronto, aqui a jockey a outra, deixa eu mostrar para vocês o painel. Opa, peraí, sumiu o painel? Peraí. É o painel da minha bomba. Só um momento, deixa eu dar um ESC aqui que sumiu o slide. Foi sequestrado aqui o meu slide. Um momento, isso já está planejado na nossa aula aqui. Pronto, não sei porque ficou lá por último. Vou botar aqui. Isso já está planejado aqui no projeto da minha disciplina, que é para dar mais emoção aqui para a aula. Vamos lá. Só que não, né? Então, tá aqui os painéis. Esse painel vermelho, tá? Vai estar ligando aqui a bomba principal. E ele tem um LED verde ali dizendo que a bomba está funcionando, bomba 1, por exemplo, né? E o LED amarelo dizendo que tem energia nesse painel, tá? E a energia do painel eu vou cortar nesse botão que tem ali o verde e o vermelho ali, o botão, a chave principal, que vai ligar um conector para energizar esse painel. Esse botão do meio, pretinho ali, vai ter três posições: desligado, manual ou automático. Claro que a bomba de incêndio vai estar sempre no automático, né? Para quando alguém abrir lá um hidrante, o negócio funcionar, né? Mas eu posso ter momentos que eu tenha que desligar isso para poder fazer uma manutenção na bomba. Não quero que por acidente essa bomba seja acionada enquanto eu esteja mexendo nela. E também vou cortar a energia do painel aí, né? E eu posso ter também um acionamento manual para fazer um teste. Vou ligar a bomba aqui para ver se está funcionando, se o circuito elétrico aqui está tudo ok, né? Nesse painel da direita, a mesma coisa, para uma bomba só. Então, um LED de energia do painel, outro LED de operação da bomba e a chavezinha ali, manual, neutro ou automático. E claro, dentro desse painel, isso aí não é só um interruptor simples, como a gente tem aqui na nossa lâmpada, né? Essas chaves de liga e desliga vão estar acionando uma chave chamada contactor, que é mais parruda, né? Então, eu aciono lá uma solenoide nessa válvula, nessa chave, ela vai chavear, fechar o circuito de potência da bomba, tá? E poder acionar, né? E também nesse contactor de acionamento da bomba eu tenho ligado também os sensores de pressão ou uma válvula de fluxo, né? Quando detecta lá o movimento do fluido dentro da tubulação ou a queda de pressão dessa tubulação, liga a bomba, tá? Aciona lá esse contactor e, claro, quando entra a bomba ela dá um pico de energia e um pico de corrente, e o interruptorzinho simples não suportaria isso, então por isso se usa aí os contactores. Como é que eu vou equacionar a bomba? Eu tenho que, para comprar uma bomba, eu tenho que ter dois parâmetros, tá? Pressão e vazão. Não adianta você chegar lá no balcão de uma loja, né, uma loja aí que venda bombas, e dizer, eu quero uma bomba de incêndio. Ele vai dizer, tá, temos aqui 10, 15 modelos aqui, o senhor pode, qual é o que o senhor quer? Eu quero aquela ali que é vermelha, eu quero essa aqui que é maior, então quanto maior melhor. Não, você vai ter que saber qual é a pressão e a vazão que você precisa no seu sistema. Tá? Então, a vazão, o bombeiro me diz. Tá? A vazão, ele vai dizer ali, ó, eu quero 150 litros por minuto em cada hidrante. Vão ter que funcionar dois hidrantes, então eu preciso de 300 litros por minuto. Isso é a vazão.
a vazão não vai se alterar. O que entra num lado do tubo é igual ao que vai sair do outro lado. Tá? A não ser que exista ali um teletransporte, ali um buraco negro no meio dessa tubulação, tudo que entrar vai ser igual ao que vai sair. Agora, o que muda é a pressão, porque a pressão de entrada não é igual à pressão de saída, porque eu tenho perda de carga. Vou converter essa energia de pressão, um pedacinho dela, eu vou converter em outras formas de energia, por exemplo, vibração, ruído, temperatura, o atrito, né, que eu tenho ali das partículas entre elas, ou a partícula em relação à superfície do tubo. Então, é essa perda de pressão no longo da tubulação que eu vou ter que compensar com a pressão que a bomba me dá. Tá? Então, a gente faz o projeto ao contrário, você vê lá quanto é que eu preciso lá no hidrante mais longínquo, e vem calculando de trás para frente, e vou ter que somar, vou ter que ver qual é a perda de pressão que eu tenho ali, para essa perda ser a potência da bomba. Exatamente a potência da bomba, para quando ligar o sistema eu ter a pressão necessária lá na ponta, né, na saída da mangueira, a pressão necessária para poder combater o incêndio lá. Tá? Então, requer aqui o cálculo do que a gente chama de perda de carga. É, na verdade, uma perda de energia. Não uma perda, mas uma conversão, né? Dizia lá o Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso não vale só para a massa, mas vale para a energia, tá? E a massa, na verdade, também é uma manifestação, a matéria é uma manifestação da energia. Então, assim, você converte a energia. Quando morre uma árvore ali, ela apodrece, se transforma em energia química e vai ser aproveitada por outros seres vivos, né? Quando você passa a água por um tubo também, uma parte dessa energia vai ser transformada em outras energias, e é isso que eu vou ter que calcular para poder especificar a bomba. Né? Pronto, as coisas não são eternas, tá? Outro dia não, faz aí uns 4, 5 anos, encontrei um colega que estudou comigo na oitava série, né, no século passado, lá em 1986, e encontrei ele lá na cidade, lá onde eu estudei, né, ele disse, rapaz, você não mudou nada. Eu disse, claro que eu mudei, estou mais experiente, né, mais velho, as coisas vão mudando, né. E claro que se a gente tiver uma boa manutenção, a gente consegue ficar conservadinho, né. Dizem que depois de uma certa idade não interessa o ano de fabricação, interessa o estado de conservação, né? No nosso caso aqui, o estado de conservação aqui tem que ser o estado jovem, tá? Nossa bomba, não adianta ela ficar mais inteligente, mais experiente, mais filosófica, não. Ela tem que continuar com a força da juventude, tá? Com aquela pressão da juventude, aquele nível de hormônios que a juventude tem, né? Aquela vontade de fazer algo diferente que a juventude tem. Então, para isso a gente dá manutenção, tá? Então, a cada 3 meses a gente faz uma inspeção. Se lembra o que é inspeção? Você é técnico de segurança, você que é a técnica de segurança do trabalho da usina de Angra 3 aqui do Brasil. Inspeção é comparar a realidade com um padrão. Tá? Então, nós vamos fazer isso. E isso aí é um teste, né? Esse teste nada mais é do que uma inspeção. Liga o negócio, não vou falar assim negócio, porque parece pouco técnico, né? Esse negocinho que pega na coisa do pitoco. Não. Você aciona o sistema, chegou até a tremer o chão agora, com essa palavra mais técnica, né? E vê se ele fornece a característica de projeto. Se eu tenho a pressão, tenho a vazão de água necessária, e a cada 3 meses eu faço isso, aproveito para fazer treinamento, né? Não vou jogar essa água fora, aproveito para treinar o meu pessoal. Tá? Então, você vai lá, aciona a bomba, veja se ela funciona, e vê se vai dar a vazão e a pressão necessária lá no hidrante menos favorável. Tá? Vou verificar essa vazão nos hidrantes menos favoráveis, existe um equipamento para fazer isso. E os problemas mais comuns, por incrível que pareça, um problema muito comum é alguém desligar o circuito elétrico da bomba. Por algum motivo, fez lá uma manutenção e desarmou um disjuntor lá, desarmou o painel. Tá? Outro problema é o dano à parte elétrica do motor, o desgaste mesmo dessa parte elétrica, né, dos componentes, dos acionamentos também. Sim, Matheus está falando aqui se essa questão entra num PPRA. Vamos lá, já vou comentar isso. Deixa eu segurar aqui só para terminar esse slide aqui. E também já está na hora do nosso intervalo, né?
Eu também tenho problema de cavitação, que não é tão comum, porque essa bomba não funciona o tempo todo, né? E problemas de acionamento mesmo, uma válvula fechada, um componente elétrico que falhou. Então tem que estar fazendo esses testes. Deixa eu guardar essa tua pergunta, Matheus, para o começo depois do intervalo, se o PPRA entra nisso aí, né? A questão do incêndio entra no PPRA. Tá? Vamos fazer um intervalinho, vou parar a gravação. Intervalo 15 minutos. Voltaremos às 14h10. 14h10. Tá? Até já, parar a gravação, chego já. 14 não, professor, 15. 15h10, muito bem. Estou voltando no tempo, tá vendo? Vou falar em buraco negro, 15h10. Então, vamos voltar a criar o paradoxo temporal da disciplina de incêndio, né? Vamos parar a gravação.